galerinha, tudo bom com vocês? Eu sou o professor William Moraes, sou professor de informática para concursos e hoje nós vamos dar início à correção da prova do concurso da Lema, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, nível superior, tá ok? Olha só, e o nível superior foi o tipo branca, foi a única que os alunos, mandam logo para o professor perguntando se tá certo, se a alternativa correta é aquela mesmo, tá bom? Então, beleza, sem mais delongas, vamos aí para o nosso primeiro slide, ok? Vamos! Então, olha só, correção da prova, tá certo? Olha só, correção da prova do ensino superior, tá certo? Vou até colocar aqui da cor, tá? Da cor borracha, da cor verde, para não ficar muito estranho ali em cima. Então, olha só, né? Nível superior, tá ok? Tipo branca, tá ok? Tipo branca. Então, beleza, show de bola. Então, aqui, é o nome do professor, aqui quem vos fala. Aqui nós temos a formação do professor, para quem quiser e puder interessar. E aqui a disciplina do professor Informática para concursos. E vamos aí para a nossa primeira questão. E a nossa primeira questão, olha só, foi show. Então, o que acontece? Porque foi fácil, né? Apesar que o professor costuma dizer que questão fácil não é questão que a gente gosta. Quem estuda não gosta de questão fácil. Por quê? Porque questão fácil todo mundo responde, todo mundo vai acertar. Então, essa questão foi uma questão fácil. Beleza, vamos lá. Então, olha só. 21ª, ele também vem cobrar extensão. Eles cobraram extensão no nível médio e cobraram extensão também no nível superior. Então, ele diz o seguinte, o Word 2019, olha só, o Word 2019 e o Excel 2019 também, ambos 2019, que isso faz diferença para a questão, salvam seus arquivos em determinados formatos, por padrão, né? Por padrão. Assinale a extensão que correspondem aos formatos de arquivos padrões para o Word 2019 e o Excel 2019, respectivamente, tá certo? Respectivamente. Então, olha só, doc e XLS estaria correto se não fosse versões anteriores, ao quê? Ao 2007, a versão 2007. Então, se ele não tivesse colocando dessa forma, essa aqui era uma das alternativas que poderia estar correta. Como ele quer de 2019, tá certo? Ambos de 2019, então seria o correto, seria esse aqui, docx e XLSX. docx do Word, XLSX do Excel. Então, a alternativa C gabaritada, tá ok? ODT e ODS seria no caso do Writer e do Calc, seria do LibreOffice, no caso aqui, do LibreOffice, tá? Do LibreOffice. E no caso, né, do Writer e no caso do Calc, editor de texto e planilhas também, só que do LibreOffice. XLS, versão anterior, então, tá? TXT, né, bloco de notas. XLS, Excel e DocX do Word, só que ele quer o quê? Respectivamente, tá ok? Ele quer respectivamente. Então, a correta é DocX e XLS. Então, essa questão aí foi light, tá certo? Nós vimos ela em sala de aula, tá certo? Nós vimos ela, tá? Aqui, nós vimos uma questão praticamente idêntica na revisão online. Olha só, mostrando aqui, nossa revisão online, tá certo? Ele disse, lá na questão da revisão, ele diz aqui, são extensões válidas de salvamento de arquivos que podemos escolher ao solicitar a opção, né? A opção salvar como. E tava bem aqui, docx, tá ok? DocX, que é padrão do Microsoft Word a partir do 2007, tá ok? Então, show de bola, questão tranquila aí, essa questão de 2021, tá ok? Então, beleza, vamos lá para a nossa próxima questão,
2021, desculpem, pessoal. Questão de número 21. Negócio de 2021, tá? Questão de número 21, tá beleza? Então, show de bola. Vamos lá. Então, questão de número 22 agora. Essa questão de número 22, ela traz um pouquinho de conhecimento, tá certo? Ela traz conhecimento de Windows e conhecimento também de conceitos básicos de hardwares e softwares, tá? Então, ele vem abordando impressoras, tá? Então, beleza, vamos lá. Então, olha só, um usuário do Windows em português tem instalado e configuradas 3 impressoras. 3 impressoras. Quais são elas? Aí ele diz, tá? 3 impressoras HP. Uma chamada HP 3160, a outra HP LaserJet Pro 400 e a outra uma HP DiskJet, tá? DiskJet Plus. Aqui era para ser um P, tá? Aqui era para ser um P. Plus, eu acho, tá? Plus. Beleza, então vamos lá. Tendo definido a segunda delas como impressora padrão. Então ele pegou, ó, essa daqui, ó, e colocou como impressora padrão, tá bom? Essa aqui como padrão. Padrão. Show de bola. Então, resumindo, ele disse que tem 3 impressoras instaladas no computador dele, falou quais são as 3 e disse que a segunda ali ele botou como impressora padrão. Quando você coloca uma impressora padrão, é que na hora que você mandar imprimir, ela que vai aparecer lá. As outras, você tem que, se eu quisesse imprimir em uma das outras 2, eu tinha que alterar. Na hora que eu pressiono Ctrl P, que aparece o gerenciador de impressão, eu tinha que alterar as impressoras lá em cima. A padrão, tá, é que aparece, seria HP LaserJet Pro 400. Agora, se eu quisesse imprimir por outra, eu ia lá na setinha, iria aparecer as 3 e eu escolheria a outra, não a padrão. Tá ok? Então, beleza, vamos voltar aqui na nossa questão. Aí ele diz o seguinte, na letra A, somente será possível imprimir na impressora que ele colocou como padrão. Não, acabei de comentar que eu posso imprimir nas outras, só que eu tenho que alterar, tá certo? Então, essa aqui, ó, já está errada, eu não somente, tá? Então, ó, errada. Aí, letra B, vamos para o item B. Para utilizar qualquer impressora que não a padrão que ele configurou aqui, ó, o usuário deverá realizar o mesmo procedimento e alterar a impressora padrão. Nada a ver. Acabei de falar que se eu quiser imprimir, utilizar em outra, basta eu alterar. Não é preciso eu colocar como, né, impressora padrão, como ele está dizendo aqui. Então, errada também o item 3 aqui, ó, errado. Vamos para a letra C. O item de letra B aqui. Vamos para a letra C. Caso a impressora padrão, ó, que ele colocou como padrão, seja removida, o usuário não conseguirá imprimir em outra impressora. Claro que ele vai conseguir, tá certo? Então, ele está dizendo aqui, caso a impressora padrão seja removida, o usuário não conseguirá imprimir em outra impressora. Vai conseguir sim, tá ok? Então, aqui, ó, está errada também essa alternativa de letra C, tá? A letra D de doido, vamos lá. No envio de material para a impressora, sem designação, ou seja, sem escolher uma impressora específica, tá? A impressora que é padrão, ó, que é a padrão, será selecionada automaticamente. Ok, a coisa mais linda tá aí, tá certo, certo, certo. Letra D, a letra a ser gabaritada. Então vamos lá, olha só, essa é a letra C gabaritada. No envio de material para impressora, sem eu escolher impressora nenhuma, a impressora HP LaserJet, que já está como padrão, será automática. Beleza, ó, show de bola. Só para nível de desencargo de consciência, o item de letra E, para remover a impressora HP, que é a padrão, tá certo? Que é a padrão, o usuário deve previamente designar uma nova impressora padrão. Também nada a ver, tá certo? Nada a ver aí
essa alternativa, tá bom? Então, pessoal, nós vimos aí que a questão de número 22 para a prova do concurso da Lema de nível superior seria a letra D a ser gabaritada, ok? Beleza? Show de bola, vem comigo aí. E vamos aí para a questão de número 23. A questão de número 23, ela tem o seguinte enunciado e é de Excel, tá? Então, olha o enunciado. Considere o seguinte trecho de uma planilha no Excel exibida no modo de mostrar fórmulas, guia fórmulas. Beleza, olha só. Tá aqui, tá? Aí ele quer o quê? Tá aqui a planilhazinha, tá bom? Ó, tá aqui a planilhazinha. Beleza. Tô aqui só chamando a atenção para ela. Beleza. Aí ele diz o seguinte, ó. Dado que a coluna C, tá? A coluna C, que é essa coluna aqui, ó. Coluna C, foi selecionada e excluída completamente. Assinale os valores exibidos em B3 e em C3, respectivamente, depois dessa operação. Então, ele pegou aí, ó, excluiu essa daqui, ó. Essa daqui não interessa pra gente, tá? Aí ele diz aqui, ó, ele quer saber o que tem aqui, qual é o valor que vai dar aqui e qual é o valor que vai dar aqui, ó. Só que para você saber o valor que vai dar aqui, ó, você tem que saber o resultado disso aqui. Por quê? Porque ele quer essa média aqui, ó. Ele quer essa média aqui. Eu vou mudar aqui a cor. Vou botar a cor vermelho, ó, e vou dizer aqui, ó, essa aqui, ó, ele quer com o quê? Com esse intervalo aqui, ó. Ele quer com esse intervalo aqui, tá certo? Ele quer, ó, tirar a média de D1 até D4, ó. De D1, 2, 3 até 4. Então, essa aqui você tem que achar, ó. Então, primeiro eu vou fazer isso. Então, ele quer aqui no caso, pegar a cor verde de novo, ele quer aqui no caso saber a soma de A1 até B2. A1 até B2, olha só, A1, ó, A1 até B2, ó. Então, ele quer, no caso, a soma de tudo isso aqui, ó. Ele quer a soma disso. E a soma vai dar o quê? 3 e 3, 6. 6 e 4, 10. Então, aqui, tá? Aqui vai constar o quê? O número 10, ó. Aqui vai ser como resposta o número 10, tá bom? Então, eu vou ter aqui, ó, para me tirar a média de 0, tá? Vou botar aqui, ó, 0 mais 5 mais 10 mais 1, tá? Então, a soma é isso dividido por 1, 2, 3, 4. Dividido por 4. Então, a soma disso tudo aqui vai ser o quê? 10 mais 5, 15 e 1, 16. Dividido por 4 vai dar o quê? Vai dar 4. 4 vezes 4, 16. Tá ok? Então, olha só. Aqui, ó, tá? Aqui no caso, em B3 vai ter o quê? Aqui como média, a média vai ser 4. E aqui em C3, a soma vai ser o quê? 10. Então, o que acontece? A resposta a ser gabaritada vai ser a letra B. E, galerinha, nós vimos, né? Nós vimos isso aí, tá? Na revisão, tá certo? Nós vimos todas as duas funções, tanto a média como a soma, na revisão online e vimos também na revisão presencial, tá? Olha aqui, ó, tá? Vou mostrar aqui, ó. Olha só, a questão, essa mesma questão aqui, ó, nós vimos, olha só, tá aqui a função, ó, a função soma, ó, e a função média, ó, tá ok? Nós vimos na nossa revisão online e vimos também uma questão dessa na revisão presencial. E são duas funções básicas que é necessário, né, você saber, tá ok? Então, essa daí, ó, não poderia ter erro para vocês. Professor, não entendi direito, aí eu tô com dúvida de novo, tá? Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer o seguinte. Eu vou, tá? Eu vou sair aqui, ó. Vou sair, vou manter essas anotações, ó, tá? E vamos aqui no Excel, ó. No Excel, eu também fiz aqui para vocês, ó, tá? Eu fiz para vocês aqui os slides, a planilha. Então, ele diz aqui, ó. Vou apagar bem aqui. Vou apagar bem aqui.
ele diz o seguinte, tá? Ele diz o seguinte, que ele excluiu, tá? Essa coluna C, ó, botão direito, excluir. Pronto, ficou dessa forma. Aí ele diz qual o conteúdo daqui, ó. Então, eu vou botar bem aqui, ó. Aqui, qual seria lá? Deixa eu voltar aqui. Opa, deixa eu voltar na nossa questão. Certo, nossa questão tá aqui, é B3 e C3. Ele quer o que tem em B3. Vou botar aqui, ó, B3. E aqui o que tem em C3, tá bom? Vou botar aqui, centralizar. Vou fazer isso assim, ó. Pronto, botar bordas aqui. Todas as bordas. Pronto. Vou aumentar um pouquinho aqui. E aumentar um pouquinho aqui. Então, aqui, ó, essa aqui, ó, bem aqui, C3, que eu botei igual a soma, abre parênteses, e o que tem de A1 até B2, ó, tá? Fechei parênteses aqui, ó. Notem que eu coloquei aqui a mesma fórmula lá. Enter. 10, ó. Tá certo? Obtive o número 10. Então, aqui, ó, seria 10, ó. Pronto. Tá bom? Aí, beleza. Aqui seria essa fórmula ali, ó. Seria essa fórmula que seria igual, tá? A média, abro parênteses, e ele quer o quê? Tudo isso aqui, ó. A média de D1 até D4. Fechei parênteses, ó, e Enter. Pronto. Tá aqui. Deu 4, então deu 4 e o 10, que justamente é a alternativa a ser gabaritada aqui, 4 e 10, tá ok? Show de bola? Beleza, galerinha. Então nós vimos aí, né, a 23ª, que tem como letra a ser gabaritada a letra B de bola, ok? Show de bola. Vamos lá para nossas próximas questões aí. Então, nós temos aqui a questão de número 24 agora. A questão de número 24 é relativamente fácil também, porque a gente viu em sala de aula isso aqui, tá certo? Olha só, olha o slide que o professor coloca em sala de aula, ó, tá? Tanto pastas como arquivos poderão ter o nome que você escolher com 260 caracteres, com exceção dos seguintes. Olha só, o professor traz em sala de aula, ó, barra, tá? Nem contrabarra, nem Piper, asterisco, interrogação, né? 2 pontos, sinal de maior e sinal de menor e as aspas. E no caso aqui, ele vem cobrando aqui, olha só, a letra D, tá certo? A letra D. Ele diz aqui, ó, no Windows há um conjunto de caracteres que não podem ser usados em nomes de pastas e arquivos. Faz parte dessa lista de caracteres inválidos o caractere que está na letra D. Então, nós vimos que não pode barra de jeito nenhum, ó, não pode asterisco e interrogação, não pode sinal de maior e sinal de menor, não pode 2 pontos e as aspas. Pronto, são o quê? Totalizando 9 caracteres que não podem ser utilizados, tá certo? Para você colocar, tá? E no caso aqui, ó, tá o asterisco, que seria a resposta a ser gabaritada, ok? Então, é uma questão relativamente fácil. Nós vimos em sala de aula isso aí. Então, não pode errar uma questão igual a essa. Show de bola? Vamos lá, vamos aí para a nossa próxima questão, que é a 25ª. Olha só, 25ª, tá? A 25ª, nós vimos, tá? Nós vimos aí, isso aí na nossa revisão, tanto online como presencial também, tá certo? Nós vimos essa parte aí de pincel de formatação. Vamos dar uma, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha aqui na questão. Avalie as afirmativas a seguir a respeito do pincel de formatação, tá? Onde nós temos aqui, ó, tá? Ele usou como abreviação, ó. Onde ele usar PF é porque é pincel de formatação no Microsoft Word. Aí o item 1, ele diz assim, ó: os tipos de fonte é a mesma coisa que letra, pessoal, tá? É a mesma coisa que letra. Nos tipos de fontes não são afetados pela aplicação, né? Aplicação de quem? Do pincel de formatação. Olha só. O que o pincel de formatação faz que a gente viu em sala de aula? Ele
copia uma formatação de parte do texto e aplica em outra ou outras partes do texto. Tá? Ele coloca igual, tá lá. Ele copia a fonte, tamanho, a cor, tá certo? Tá tudo para outra parte. Então ele está dizendo aqui, ó, os tipos de fontes não são afetados e sim, são afetados sim. E ele está dizendo que não, então isso aqui está errado. Se está errado, tá? Eu vou cortar, eu venho para cá para baixo, ó, vou colocar a cor verde aqui, tá? Para destacar e corto aqui, ó, a letra B e a letra C. Corto porque está fora, porque os tipos de fontes são afetados. E ele está dizendo que não é afetado, ok? Beleza, passo para o item 2. Os tamanhos das fontes não são afetados pela aplicação do pincel de formatação. Sim, são afetados, sim. Então, o item 2 também vai ser cortado aqui, ó. Letra A vai para o espaço e a letra D de doido, ó, vai para o espaço também. E fica sendo apenas a letra E a ser gabaritada. Apesar que, olha só, esse item 3 aqui, ó, esse item 3 que ele diz aqui, ó, tá? O pincel de formatação pode ser acionado pelo mouse, ok, show de bola, ok, com um clique ou um clique duplo. Sim, verdade, tá certo? Verdade verdadeira. E isso, lembrando de novo, nós vimos, eu comentei em sala de aula, tá? Recebi até um áudio muito bacana, muito engraçado do aluno, tá certo? Bacana demais o áudio dele, olha só. Agora eu vou te falar uma coisa, essa última questão aí, que foi letra E, essa daí eu devo ativo. Porque ontem, na revisão de véspera, tu falaste sobre essa história de duplo clique no mouse para o pincel de formatação no Word. E eu não sabia, achava que só podia dar um clique. E aí tu comentaste, cara, na aula ontem. Na hora que eu olhei a questão, eu lembrei. Eu falei, rapaz, o William comentou ontem essa porcaria. Aí eu acertei por tua causa, pô. Essa última aí tá na tua conta, viu? Então, o que acontece? Tá? O item a ser gabaritado da 25ª é a letra E a ser gabaritado, tá certo? Show de bola? Beleza. Então, olha só como nós vimos aqui, ó. Nós vimos na questão de número 16 da nossa revisão online, ó, a barra de status do programa Microsoft Word 2019 contém que opção? Eu trago a questão, mas olha o que eu falei da ferramenta, né, pincel de formatação, olha só. Tá? Eu disse assim, ó, pincel de formatação, conceito, serve para copiar a formatação de um texto selecionado para ser aplicado em outra ou outras partes do texto. Tá? Então, ó, nós vimos aqui nessa questão, essa questão aqui foi uma questão, tá? Essa questão foi uma questão da revisão online, tá bom? E nós tivemos essa outra questão que foi uma questão da revisão online e também da revisão presencial. E falava sobre quem? Sobre o pincel de formatação. E foi nessa questão que eu comentei que você poderia dar um clique ou poderia dar 2 cliques. Um clique para aplicar apenas uma vez, tá? Aquela cópia daquela formatação, e 2 cliques quando você quer aplicar em várias partes do texto determinada formatação, tá? Sem ter que toda hora ir lá no pincel de formatação. E eu falei em sala de aula. E tá aqui, ó. Um usuário solicitou ao técnico de suporte que o ajudasse a uma formatação de um arquivo de texto que estava sendo elaborado no Microsoft Word 2019. Ele necessitava que a formatação de um parágrafo específico fosse copiado para outro parágrafo, localizado 2 páginas após. Dessa forma, a funcionalidade do Microsoft Word 2019 que o técnico de suporte deve utilizar é chamada de pincel de formatação. Essa foi uma questão que a gente viu na nossa revisão, ok? Show de bola, tá? Então, olha só. Aqui na revisão online, eu ainda disse ó, que ficaria na guia página inicial,
pincel de formatação ficava dentro do grupo de ferramentas, área de transferência. Isso tudo foi falado aonde? Na nossa revisão online. E também foi falado a revisão presencial com o professor William Moraes. Tá ok? Show de bola! Então, galerinha, olha só. Aqui nós temos as redes sociais do professor, nós temos aqui o WhatsApp, nós temos o Instagram. Segue lá o professor, que o professor sempre coloca dicas, tá? Tecnoinformático, que é o canal de aula que o professor coloca os vídeos e que vai estar essa correção, tá ok? E nós temos aqui o site, né, que é o www.concurseiros.online.com.br, que é o site do professor, ok? Então, galerinha, chegamos ao final da nossa correção da prova de informática do concurso da Lema, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Fico muito feliz em ter ajudado muitos alunos, tá certo? Eles aí chegaram a gabaritar praticamente a prova de informática. Fico muito feliz por isso, tá? O feedback que os alunos ficam dando aí para o professor, tá ok? Então, galerinha, um abraço e a gente se encontra aí nas nossas próximas aulas, ok? Fui!